Dizem que a libido é o ponto fraco de todo homem. E dizem que a insatisfação é o ponto fraco de toda a mulher. Meu nome é Copini e esse aqui é o Copini Séries, uma série de desenvolvimento pessoal, reflexões e autoconhecimento gratuita aqui no YouTube. Hoje eu falo de São Paulo. Certamente tu já ouviu essa frase ou até mesmo pensou sobre isso, que a libido masculina sempre será o ponto fraco de todo homem e que conhecimentos para homens, até mesmo o estoicismo, nos dizem para nos libertarmos desta libido ou pelo menos dominarmos. Só que isso é muito contraditório, porque afinal, quando eu estou com a libido alta, significa que eu estou com uma testosterona boa, alta, e isso é sinônimo de saúde. Por outro lado, quando eu estou com uma libido baixa, é uma baixa testosterona e um sinal de baixa saúde. O fato é que todo homem passa a vida toda, a vida inteira, atrás de mulher. Ou melhor, talvez ele não esteja atrás de mulheres, talvez ele esteja atrás de satisfação da própria libido. Então o homem, ele tem dois caminhos nesse sentido. O caminho de ir atrás das mulheres, de se tornar vítima disso, não importa se ele se dá bem, né? Se ele se dá bem, se ele domina essa área da vida. Eu recomendo que você domine essa área na sua vida, senão você será um fracassado. E é muito mais fácil fracassar na adolescência, na juventude, do que fracassar na vida adulta, sendo submisso da sua esposa e tudo mais, todo aquele assunto que a gente já conhece. E o segundo caminho é quando ele diz para si mesmo que ele não vai atrás disso, talvez por orgulho, por ego, ou por simplesmente ser uma pessoa questionadora e pensar assim, poxa, mas eu não vou me render a isso. E aí é o cara que se desliga dos flertes, da sedução, da conquista, dos joguinhos, do namoro, de tudo que tem a ver com tudo isso. Mas a libido não deixa de existir. E aí, o que acontece? Ou o cara satisfaz a própria libido com a própria mão, né? Tu sabe do que eu tô falando, né? É dar prazer a si mesmo ou pagar por prazer, né? E uma das duas é um vício que é difícil de controlar, é muito fácil disso virar vício, então essa acaba por se tornar uma fraqueza ainda menor. Ou o cara simplesmente decide não fazer absolutamente nada e não manifestar o desejo dele, a libido dele. E com o tempo, esses caras relatam que a própria libido passa por morrer dentro de si mesmo. E passam então a se sentirem caras extremamente fracos, sem motivação nenhuma para agir. Sem falar na parte de que a libido é praticamente a sua energia vital e quando ela não flui, você não tem energia vital fluindo. Ou seja, aquilo acaba ficando retido dentro de ti e aí acaba se tornando então uma espécie de ressentimento, de rancor e até mesmo de apatia com relação ao sexo oposto. Sabe muito bem do que eu tô falando. Ou seja, não importa o que você faça, não importa se você seja o cara tímido que se dá mal com mulheres, não importa se você seja o cara bonitão que se dá bem com mulheres e acaba por se tornar viciado nisso ou submisso a isso, e não importa se você é o cara que tem dinheiro, tem um carro legal e mulheres fáceis acabam se atraindo por ti, e com o tempo tu acaba pegando um certo rancor e entra numa crise existencial porque ninguém se aproxima de ti porque realmente gosta de ti, ou também não importa se você é o cara que fica recluso e diz, olha, chega, eu não quero mais saber. De todas as formas, você é dominado pela sua libido. Tá, mas então o que temos que fazer? O que há para se fazer? E na minha visão, apenas duas coisas podem ser feitas. E isso vai ser extremamente óbvio o que eu vou falar aqui. A primeira dessas coisas é pensar, refletir sobre um certo desapego à vida material, à vida carnal, né? Não que isso vai deixar de existir, isso nunca vai deixar de existir. E sempre os instintos, principalmente os relacionados à libido, eles sempre vão existir. Inclusive serão cada vez mais evidentes ao longo da vida. Mas acho que só o fato de tu pensar que nem tudo é a parte carnal da vida, de que existe uma vida mais para dentro do que para fora, de que existem questões difíceis de ser explicada, como algo mais espiritual, algo mais meditativo, algo mais transcendental, que é impossível ser explicado aqui. Ou seja, encontrar prazer nas pequenas coisas, prazer na tua vida, ser uma pessoa mais desapegada à vida carnal.
Como fazer isso, Copini? Não existe uma resposta para essa pergunta. Existe você usar o poder da intenção, algo explicado no episódio número 5 dessa série, lá atrás, alguns anos atrás. Quando você intenciona alguma coisa, automaticamente ela começa a acontecer na sua vida, não por questões quânticas da lei da atração, mas porque você simplesmente decidiu aquilo. Ou seja, eu decido agora ser uma pessoa menos carnal, ou ser uma pessoa menos irritável, ou ser uma pessoa menos estressada, e aos poucos você começa a mudar a sua realidade. Porque você nunca vai se desapegar totalmente desse ato, principalmente se você tiver uma namorada, uma esposa. Nesse ponto, ser apegado a essa libido com relação à sua esposa, sua mulher, sua namorada, é uma questão muito positiva, mas eu vou deixar para explicar isso no próximo vídeo, né? Não nesse, mas no próximo episódio. E a segunda coisa a ser feita, olha, esta é crucial para todo homem. Imagine que existe uma grande vitalidade dentro de você, uma coisa energética, uma energia que flui. Não se sabe onde ela é criada e não se sabe para onde ela vai. Mas imagina que isso é uma energia que simplesmente é criada, queira você ou não. Podemos chamar isso filosoficamente de vontade de potência. Podemos chamar isso de Shakti pelo hinduísmo. Podemos chamar isso de energia vital. Ou podemos chamar isso de libido, como o próprio Freud, né, chamou as coisas de libido. Esse negócio aí, para ele, chamava-se libido. Mas para ele, o significado de libido era toda essa energia vital. E não apenas no sentido mais libidinoso, carnal, né, do nosso pecado capital da luxúria. Para mim também é isso. Para mim é uma energia vital que flui e que se mistura. Ou seja, quando você está obstinado a correr atrás de um grande objetivo na sua vida, você quer ficar rico, aí você vira madrugadas trabalhando, você quer ganhar mais, quer se tornar uma pessoa foda, o que acontece? Qual que é a motivação, qual que é o combustível que faz com que tu consiga fazer isso acontecer? É a energia vital, é esta libido, é a vontade de potência. São várias coisas com vários nomes parecidos, mas no final é a mesma coisa. Pode perceber, quando tu tá estagnado, a coisa mais fácil é continuar estagnado. Quando tu tá se movimentando no sentido crescimento, evolução pessoal, a coisa mais fácil é continuar se movimentando. Mas aí quando tu para começar de novo é extremamente difícil. Ou seja, você meio que acostumou a sua energia vital a estar em movimento, a sua libido a estar em movimento. Pode perceber, quem já teve a vivência de ser uma pessoa ociosa, toda acabada, preguiçosa, não fazer nada, não ter ambição nenhuma, essa pessoa não tem nenhuma libido, no sentido libidinoso da luxúria mesmo, né? Agora, esta mesma pessoa, quando começa a correr atrás dos seus objetivos, a cuidar do seu corpo, a estudar, a colocar uma perspectiva de futuro e realmente se movimentar para que isso aconteça, esta pessoa também terá a libido da luxúria. É inevitável, não tem como controlar. Ou seja, uma coisa puxa a outra, uma coisa depende da outra, uma coisa leva a outra. Não são coisas sinônimas, opostas, são praticamente a mesma coisa. Ou seja, significa que quando eu estou me movimentando, correndo atrás dos meus objetivos, principalmente no sentido da ambição, eu terei libido acontecendo dentro de mim, certo? Agora, quando eu não estou fazendo nada, a minha libido tende a baixar. Só que não vale a pena que tu fique estagnado, que tu seja um zero à esquerda, com uma testosterona baixa e seja literalmente um homem castrado, um homem que não produz libido. Um parênteses aqui, questões bioquímicas, né? Se você pesquisar sobre os efeitos da testosterona alta em você, verá que terá uma sensação de confiança, de concentração, sensação de capacidade, e os efeitos colaterais de uma testosterona baixa serão os opostos disso. Você não consegue se concentrar, não consegue fazer nada, né? Então, obviamente, vem acompanhado de uma libido baixa. Então, ser esse cara da libido baixa não é legal, né? Isso aqui tu vai se tornar simplesmente se tu ficar parado, estagnado, não se estressar, não correr atrás dos teus objetivos. Por outro lado, se você correr, se você colocar um objetivo em mente, automaticamente tudo sobe, seu nível de energia sobe. Então, ter uma libido alta e um nível de energia alto, na minha visão, é uma questão muito positiva. Agora, se tratando de você tornar isso uma vulnerabilidade, é a questão de você correr atrás de mulheres ou ter mulheres que você se deixa dominar
né? Aí vem a questão da tua postura masculina, coisas que são ensinadas aqui. E é isso que tu tem que ter, isso que tu tem que manter. E eu penso assim, resumindo todo esse papo, que quando tu tá correndo atrás de alguma coisa, e eu digo correndo mesmo, não só fazendo o básico, eu digo fazendo aquilo que ninguém faz, eu digo realmente correndo atrás de um objetivo, realmente colocando um foco muito importante e dando o máximo de si, se entregando num objetivo, é impossível que tu se torne dominado pela tua libido, porque a tua libido está sendo usada em algo mais importante. Então resumo a frase, o dizer por aí, que você se entrega, você se entregando a um objetivo, é impossível que você seja submisso à sua própria libido. Bom, sobre o ponto negativo das mulheres, o ponto vulnerável das mulheres, que fazem elas se sentirem insatisfeitas com tudo. Bom, entenda o seguinte, o yin e yang do feminino e masculino é sempre saindo do homem e chegando até a mulher. Isso explica tudo, até mesmo o nosso processo de reprodução. Algo sai do homem, entra dentro da mulher, é gerado na mulher, e quando sai da mulher, no caso uma gravidez, uma gestação e um parto, quando sai da mulher ela se sente então de certa forma vazia, o que explica a depressão pós-parto de algumas mulheres. Sempre é assim. As questões de homem prover, de homem se esforçar mais que a mulher, de a mulher valorizar de maneira inconsciente e instintiva um homem que provê, um homem que protege, um homem que se entrega, um homem que faz algo de útil, né? Eu não sei se você deve gostar disso ou não, né? Mas é uma questão instintiva. Tudo faz parte desse grande instinto da mulher de se sentir incansavelmente insatisfeita. Quem é casado sabe do que eu estou falando. Sabe que atos que você faz como homem nunca serão devidamente reconhecidos. Talvez a mulher reconheça, mas depois ela manifeste alguma coisa que faz com que o homem pareça irreconhecido pelo seu esforço, e com o tempo o homem passa a olhar para a mulher e ter a seguinte sensação: como essa mulher é ingrata. A maioria dos homens olham para sua mulher e acham que ela é ingrata, mas não reconhecem, né? Não vou defender nem homem nem mulher aqui, não reconhecem que este é um defeito de nascença, de fábrica de praticamente todas as mulheres. É a mesma coisa que você olhar para uma mulher e pensar assim: nossa, a minha mulher é muito boa durante 3 semanas durante o mês, mas tem uma semana que ela é insuportável. Obviamente é a biologia, é a natureza da mulher, e a mulher não tem como mudar isso, você não tem como mudar isso. O mesmo vale para a mulher quando olha para você, olha para o seu namorado, pro seu homem, e pensa assim: nossa, o meu marido, o meu namorado, ele é muito querido, ele é um cara muito, muito legal. Mas quando ele tá 3 dias, 4 dias sem satisfazer a sua própria libido, ele é um ser insuportável, mal-humorado, e ninguém aguenta ficar perto. Como é que vai mudar essa biologia? Apenas castrando o homem. Castrar-se não é uma opção. Testosterona baixa não é uma opção. Ou seja, todos esses mecanismos são naturais, são da natureza. Eu nem estou entrando na parte cultural, onde temos pessoas que são sim ingratas, pessoas que são sim manipuladoras, dissimuladas, e talvez não seja dessas que eu esteja falando neste exato momento. Mas todos os conflitos que existem entre homens e mulheres, relacionamentos, todo geral que envolve isso, talvez seja por não reconhecermos a natureza da outra pessoa. E na real o homem deve continuar fazendo o que sempre fez, mas não querendo cobrar uma certa gratidão extrema e reconhecimento extremo da mulher perante aquilo que ele fez. Porque essa gratidão, esse reconhecimento, ele existe, mas depois a mulher vai estar insatisfeita e vai querer algo a mais. Só que essa insatisfação é tão infeliz para a mulher que ela se torna insatisfeita consigo mesma, né? Uma mulher não só no relacionamento ela vai ser insatisfeita, é com a vida dela, com ela mesma. A mulher nunca se sentirá boa o bastante, nunca se sentirá bonita o suficiente, e ao longo da vida ela gasta horrores com a sua própria aparência, com questões estéticas. Para quem vê de fora e pensa: nossa, isso é uma coisa tão burra, e não tem como convencer uma mulher do contrário, porque é da natureza dela olhar no espelho e pensar que tem algo errado, pensar que ela não será, que ela não é boa o bastante. Quem muda isso? Ninguém muda isso. É a natureza das mulheres. Enfim, esse vídeo aqui foi só para explicar o porquê a nossa libido, ela é a nossa grande vilã ao longo da vida. E das mulheres, a insatisfação é uma grande vilã. E como nós vamos lidar com isso? Nos jogando em objetivos. Nunca se esqueça daquela frase: mulheres perseguem homens que perseguem
os seus objetivos. Um homem que não tem um objetivo muito forte, dentro ou fora de um relacionamento, ele é um homem neutro e ele não é capaz de gerar alguma coisa, algum negócio forte na mulher, no sentido de atração. Eu sei que esse não é o teu objetivo, gerar atração. Teu objetivo aqui é mais entender como não ser vítima da sua própria libido, né? E, na verdade, não é uma opção que você mantenha a sua libido baixa, mas sim que você use a sua libido, sua vontade de potência alta para conquistar coisas, para se tornar uma pessoa muito foda, muito forte e ter uma missão de vida ao qual você gaste libido ali. Deixa eu ir com o Pinito aqui.